Buonasera, Buonasera, boa noite a todos. boa noite, tudo bem? Tudo certinho, é um prazer conhecer você online. Sim, pois é. Prazer é todo meu. Vamos fazer o seguinte, eu vou me apresentar, até de repente se tem alguém do público da Marcela que está aqui nos Exato. assistindo, né, que fica disponível no Instagram dela. E depois eu vou pedir para a Marcela também se apresentar, falar, né, sobre um pouquinho dela. Eu me chamo Stephanie Polizeni, eu moro hoje em Bergamo, aqui na Itália. Eu sou advogada, era advogada no Brasil, sou advogada no Brasil e sou advogada hoje, o que a gente chama avvocato stabilito aqui na Itália, né? E hoje eu tenho meu escritório de advocacia aqui na Itália. Então, o meu campo de atuação é aqui na Itália hoje. Né? Vai fazer 6 anos que eu estou aqui na Itália. E, bom, foi bem breve. Agora, Marcela, se puder se apresentar para o pessoal. Claro, primeiro, assim, obrigado, né? Porque o meu pessoal também te conhece e eu já vou me apresentar, mas eu queria dizer que isso é mais uma prova de que é possível, né? Você trabalhava no Brasil e agora você está Uhum. trabalhando aqui na Itália. Então é possível sim fazer essa transição de carreira no sentido de transição de país, né? Você é uma Uhum. prova viva nisso. Então eu também, Ah, né? Deixa eu me apresentar. É, me chamo Marcela Oliveira. Vivo aqui na Itália há 9 anos. Sou formada em psicologia clínica no Brasil. Aqui na Itália eu fiz mestrado em psicologia das organizações do marketing. E eu não aceitei a famosa frase que todo mundo diz, né? Tipo, não tem trabalho para os italianos, imagina para os estrangeiros, como se a gente fosse de uma série D, alguma coisa aí, né? E na verdade não tem nada a ver a nacionalidade, mas a competência. Então, como eu não aceitava isso, eu comecei literalmente a entender como isso tudo funcionava. E durante a minha tese de mestrado, eu estudei o processo de integração dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. E dos resultados da minha tese e da minha experiência, eu comecei a atuar, né, nessa área, ajudando, suportando as pessoas a encontrar trabalho aqui. Então, são profissionais, eu ajudo seja brasileiros, estrangeiros, que os italianos. Porque muitas vezes a gente acha que ser italiano é igual a saber procurar emprego. Isso não tem nada a ver. Né? Então, resumidamente, essa sou eu e eu trabalho, né, ajudando as pessoas a continuarem a carreira dela. Por que que a gente tem que parar, né, gente? Pelo amor de Deus. não, muito legal. E realmente, assim, eu também já nem sabia quanto tempo tu estava aqui, até parecia mais, assim, por tudo que tu tem construído, porque eu me recordo, Marcela, e agora depois, assim, eu fui pensando, eu me recordo que quando eu cheguei aqui, eu vi alguma coisa a respeito do teu curso, sobre Provável. procurar trabalho. Eu acabei, na época eu não fiz, né? A gente não se conheceu, mas eu me lembro que tu já tinha essa proposta de auxiliar os brasileiros, né? E eu imagino quantas pessoas tu chegou a auxiliar nisso, né? Porque volta e meia, daqui a pouco ninguém é assim também como eu, assim, meio persistente, assim, cabeça dura, né, para chegar aqui e dizer, não, eu vou atuar, fica inseguro, acaba mudando de Sim. área, acaba desistindo, volta para o Brasil. Então, ter esse auxílio, assim, alguém que realmente tem estudado, entende e que possa dizer que é possível, né, seja com exemplo, seja com estudo e tudo mais, é bem importante. E a nossa Sim. profissão de advogado é muito complicado a gente pensar em atuar fora do Brasil, porque a gente estuda 5 anos legislação brasileira e como é que a gente do nada vai ir para o exterior, né? Porque se for administração, se for contabilidade, sei lá, são áreas que, assim, é traduzir, né? Não tem muito o que mais aprofundar. Claro que tudo é diferente, né? Mas digo do ponto de vista técnico mesmo. Então, isso é muito difícil, assim, faz as pessoas realmente desistirem, principalmente para o público de advogados. Sim. Então, já entrando, assim, no assunto, a gente vai ter aqui algumas perguntinhas, mas afinal, tem trabalho para advogados aqui na Itália? Exatamente. Antes de responder essa pergunta, você comentou antes com relação ao curso.
E eu acabei não apresentando o curso, né? Que, enfim, é uma coisa importante. O curso de Ricerca Attiva del Lavoro eu comecei em 2015. Então, eu acho que você estava aqui na Itália Que há um foi o ano que eu ano. cheguei. Ah, ok. Que foi o ano que Exatamente eu cheguei. porque... Então eu Exato. conheci a primeira edição já, então. Exatamente, foi Conheci o não, ano que você né? ouviu falar, ouviu falar. Isso. E eu já acompanhei mais de 800 alunos, né? E 93,4% deles encontraram trabalho na área, que é um dado importante que eu não falei. Mas afinal, respondendo a tua pergunta, tem trabalho para advogados? Coitadinhos dos advogados que estudam 5 anos, como você falou, a legislatura brasileira. É. Tem oportunidade aqui? Tem para os advogados bons. Isso é como em toda a profissão, né? Uhum. Tem vaga, tem oportunidade para o pessoal do marketing, sim, se ele for bom. Né? Porque muitas vezes, assim, uma coisa a gente tem que reconhecer, é o percurso. Né? É claro que se eu sou da área de marketing, o percurso para a inserção no mercado de trabalho italiano é diferente de um advogado. Né? Então, isso talvez a gente vai falar sobre profissões reconhecidas, não reconhecidas, mas tem a burocracia. Vamos tirar a burocracia, a gente fala depois. É possível? Sim, é possível, porque uma coisa, todo mundo tem dúvida disso, então não só os advogados, né? As pessoas pensam, mas eu posso trabalhar na minha área? Tem uma coisa que eu quero deixar clara, que esse é um mito que o pessoal acha. Aqui na Itália, eles não selecionam por cidadania, mas por Uhum. competência. Então, se Uhum. você, que não é o nosso caso do nosso público aqui, mas se você não é bom na sua área, você não vai encontrar trabalho em lugar nenhum. Na Itália também. Na Itália, eles querem contratar bons profissionais. Então, se Uhum. você é bom profissional, você vai ter Uhum. oportunidade aqui. E a Stephanie é a prova E, disso. e até assim, né, Marcela, desculpa, assim, às vezes eu posso dar meus pitaquinhos aqui, Claro, porque é que claro, entende. claro. Mas eu acho, assim, o que eu percebo às vezes também, assim, até das pessoas que chegam até mim com essa questão aí, o público que tá nos assistindo agora, e desculpa o sotaque gaúcho, tá forte mesmo, alguém comentou ali. Nem fala. E o Mas é meu difícil. pernambucano aí, ó, gente? A gente tem que. Não, mas a Marcela tá disfarçando o sotaque, eu já não consigo disfarçar muito. Não, disfarça Mas eu, não. Muito fofinho. Por favor, continua. Mas, enfim, eu vejo assim que às vezes a preocupação da pessoa por essa insegurança, porque acaba sendo uma insegurança, a pergunta que antes de vir a pergunta assim de será que eu consigo trabalhar na área trabalhista aí na Itália? Às vezes a pessoa pergunta assim, qual é a área que eu posso me especializar que tem mais aí, né? Então, como se quantidade fosse ser a possibilidade da pessoa trabalhar. Exato. E eu acho que o caminho tem que ser dentro disso aí que tu tá falando, de pensar em Isso. ser bom realmente naquilo que se faz, porque assim, a gente não gosta daquilo que a gente não é bom. Eu já parto desse pressuposto, assim, né? Que a gente tem alguma tendência, alguma qualidade naquilo que a gente gosta, né? Então a gente precisa ter um pouquinho de confiança Sim. e achar, né, digamos assim, as estratégias certas para atingir aquele objetivo. É claro que a gente tem que ser pé no chão, racional, ver se dá, se tem a possibilidade, mas eu acho que a gente não pode partir assim, o primeiro passo pensando, o que tem mais? O que eu posso fazer mais? Tem? Dá? Onde é que eu vou? Porque eu acho Isso. que tem que, assim, pelo menos para quem está pensando em uma carreira realmente, que não, assim, que se importa realmente com o que vai fazer, né? Que eu acho que é a maioria das pessoas, né? Eu acho que esse raciocínio é importante. Então, eu acho que tu Sim. falou bem certo. Eu acho que a questão de ser bom, e ser bom é uma coisa muito ampla, né? Para alguns Sim. é ter o sucesso financeiro, para outros é conseguir, não sei, trabalhar de casa, enfim, cada um tem o seu sucesso, né? E ser bom e conseguir fazer aquilo que gosta do seu ponto de vista. Sim. Então, Se eu então é isso. posso. Se eu posso. Mercado tem, né? Sim, se eu posso acrescentar, Stephanie, muito obrigada pela tua consideração, porque eu sempre falo, e o pessoal pode pensar que é coisa de psicólogo, né? Então, assim, eu até tenho medo de dizer isso, mas obrigada, porque também é coisa de advogado, já que você falou, porque Pois é. eu sempre digo, gente, olhe para dentro de você.
No sentido de competências. Que competências eu tenho? O que é que eu posso fazer? Porque essa é uma pergunta muito frequente. Mas o que está indo na Itália? Está indo muito Uhum, agora, enfermeiro, médico. O que você vai fazer? Você vai uhum. fazer uma outra formação, graduação só porque está indo? É. Né? É como eu estava conversando com uma pessoa hoje, não, mas ela estava, ela é engenheira. Eu estava tão desesperada que que eu queria trabalhar como cuidador de idosos. Falei, imagina, né? Eu vou usar o estereótipo do engenheiro. Imagina uma pessoa metódica, né, muito racional, vai cuidar de um idoso que com Alzheimer, que de repente precisa de um outros cuidados. Você vai ser terrível. É. Como eu fui. Eu É. trabalhei como garçonete, gente, eu era terrível. E a gente se sente pior ainda, porque a gente pensa, eu fui para uma atividade simples e não consigo fazer. Não! Não é que não existe atividade simples, não você faria melhor. É. É. Mas existem as competências. E as pessoas Uhum. querem, como você falou, a quantidade. O que está indo mais? Médico. É. É, não, mas é Esse isso. ano, É, agora, médico. agora tu falou de garçonete. Na verdade, eu também já fui garçonete. Quando eu fiz um intercâmbio para a Austrália, eu fui garçonete lá também. Me virei, mas eu fui bem até. Olha, Tava bem foi de, bem. É porque fui o que bem de garçonete. acontece? Depende do teu perfil. Eu sou É. terrível na cozinha, eu não. É terrível. Aí eu vou trabalhar no ambiente de cozinha. De repente, eu sempre falo que tem trabalhos transitórios. Então, se eu vou trabalhar com comunicação, que a pessoa gosta de falar. Então, se Uhum. eu vou trabalhar, por exemplo, com vendas, talvez eu me daria melhor do que como garçonete. Então, Uhum. depende um pouco da tua Uhum. habilidade. Do Então, perfil. inclusive, Claro. exatamente, por isso que a gente tem que olhar para a nossa competência, porque existe também trabalho de transição, Uhum. principalmente para Exato. advogados, né? Porque o percurso é interessante, vamos dizer assim. Uhum. Não, mas é isso aí. É, a gente tá, acho que a gente tá alinhado assim no pensamento e Ótimo. existe esses empregos de transição, né? Que daí é uma coisa que a pessoa quer aquilo por um determinado período ou quer só por uma questão financeira, daí já é outra coisa. Aqui a gente está falando de quem realmente, no nosso caso aqui, quer atuar na área jurídica porque gosta. Então, o primeiro Isso, conselho é, para profissional bom, tem mercado sim, né? E bem isso. escolher isso pelo que tu realmente gosta, né? E se afina com aquela área, com a profissão, enfim. É, outra coisa, outra dúvida que o pessoal me pergunta muito, eu até já deixei algumas dicas aqui no meu Instagram, em outras lives, né? É preciso reconhecer o título de estudo para atuar aqui e se isso vale a pena realmente. Ótima pergunta. Então, aí a gente entra na parte burocrática, né? E que eu, assim, obviamente, eu vou responder, mas eu sei que você também sabe, Stephanie, então a gente, né, trabalha junto aí. O que que acontece? A primeira coisa, eu digo que de repente não tem advogados aqui, enfim, a coisa mais importante é que existem profissões regulamentadas e profissões não regulamentadas. Então, para quem se formou em direito, né? Essa é uma profissão regulamentada. Então, se você quer trabalhar como advogado na Itália, você precisa reconhecer a tua profissão aqui na Itália. Então, esse é um processo que existem vários caminhos, ou diretamente com o Ministério da Justiça aqui na Itália, ou de repente através de Portugal. Então, tem alguns caminhos. Aquilo que eu digo é que tem caminhos, esse é o caminho se eu quero trabalhar como advogada aqui na Itália. Mas tem também um outro percurso. Se vale a pena ou não, depende, aí a gente volta sempre do teu objetivo profissional. Então, eu conheço brasileiras ou brasileiros que continuaram a trabalhar como advogados aqui, e eu conheço brasileiros que utilizam, por exemplo, a área do direito, mas trabalham em outros setores. Então, por exemplo, como eu conheci uma pessoa que trabalhava com contratos, porque era uma empresa brasileira aqui na Itália. Então, essa pessoa era formada em direito, então, direito trabalhista, toda essa parte. Então, ela trabalhava aqui não diretamente como direito, né, como advogada, mas no setor de recursos humanos. Então, tem outras áreas, né? Tem Uhum. outras alternativas que o teu conhecimento de direito pode ser útil. Então, de repente, você pode trabalhar ajudando um outro advogado. Então, tem vários caminhos, isso vai depender de você, da sua paciência, né? Porque realmente, se a gente Uhum. tem que reconhecer o título de estudo, gente, não é de hoje para amanhã.
né? Então vai depender da tua paciência e do teu E objetivo custa. profissional. Um E pouquinho. custa. Mas é interessante isso que tu falou agora, Marcela, porque até foi uma coisa assim que eu não estava parando muito para pensar, porque aqui, na verdade, assim, tem a figura do advogado e tem também a figura do jurídico, né? Dentro de empresas, né? Principalmente, que a pessoa não precisa e não vai nem poder, né? Aqui na Itália, ter habilitação como advogado para atuar dentro da empresa, né? Porque o advogado ele é proibido ser dependente, né? Que a gente chama, né? Ele não pode. Não existe carteira assinada aqui, né? Mas ele não pode ser contratado para empresas, né? Se ele tem habilitação como advogado. Mas agora tu me falou, porque realmente tem funções muito afins da área jurídica que a gente, com uma bagagem jurídica, a gente pode aproveitar, se encaixar e fazer muito bem, desempenhar muito bem. Por exemplo, como tu referiu aí, exemplo, a área de contratos, né? Exatamente. Que é uma coisa que a gente faz. E tem advogado no Brasil que só faz isso, tem advogado que só atua em área extrajudicial no Brasil, entende? Então aqui, assim, o mercado é muito mais amplo do que só ser advogado. Então isso é importante, isso é legal, né? A pessoa saber que não tem essa obrigatoriedade de validar o diploma para trabalhar ou para começar a trabalhar, como tu falou, que vai requerer um tempo, até conseguir se habilitar como advogado, pode ir trabalhando, buscando outras oportunidades também. Exatamente. Não sei se tu quer acrescentar alguma coisa, mas se eu posso ir para outra pergunta. Pode ir. Não, eu só pensei, por exemplo, mas isso que acontece na área de direito acontece também em outras áreas. Então, assim, por exemplo, Uhum, se eu vou trabalhar com, no meu caso, psicologia do trabalho, eu não preciso ser escrita, né, na ordem dos psicólogos. uhum, Então, isso. Por isso que muitas vezes é um pouco aquilo que a gente falou antes. Tem um pouco a insegurança e tem a falta de informação. uhum, Então, a falta de uhum. informação faz as pessoas perderem oportunidade. Então, então, obrigado por acrescentar, né? Então, acho que aqui a É, live tá bem legal, porque daí eu falo do mercado e é, você também fala da tua experiência. Muito legal. é. Não, e outra coisa, assim, isso que tu falou agora, uma coisa, a outra, uma vai puxando a outra, né? Sim, Mas de as pessoas não terem informação ou às vezes elas terem preguiça de ir atrás da informação. E aí, se eu tivesse aqui no meu Instagram dizendo assim, gente, é impossível, é difícil, não façam, ninguém iria, seriam poucos os que iriam cavocar para ver se é possível ou não, entendeu? Então eu acho que às vezes as pessoas têm preguiça de ir atrás um pouco, né? E elas se baseiam muito no que alguém falou para elas, né? Como sim, tu falou, essa frase que tu falou, que eu acho que todo mundo ouve então, né? Que quando tu chegou aqui, não tem emprego nem para os italianos, imagina para nós. Eu também ouvi isso. E eu vi de uma tia. Então tu imagina, né? Alguém que te quer bem te falando isso. Então, eu acho que essa questão da informação é muito importante, assim. E a informação não depende só do que os outros falam para ti, tu também tem que ir atrás, né? As sim. pessoas vão te dar uma luz ali, mas tu também vai ter que fazer a tua parte, ser proativo para ir atrás disso, né? Ninguém vai fazer o serviço por ti também. Sim, e infelizmente, além da falta de informação, tem também a desinformação, porque eu vejo que muitos Hum. brasileiros, pelo fato de eles não terem tido a informação correta ou não quererem atuarem na área deles, eles desestimulam outros. Uhum. Né? Então, aquilo que eu sempre falo é sigam conselhos, né? Ou pelo menos escutem pessoas que já fizeram. Uhum. Quem não fez, aí a gente tem que ver por que que não fez. Não fez por escolha, não fez por vários motivos. Mas vai Uhum. escutar quem fez. Essa é a Uhum. pessoa que pode te indicar. Então, esse sempre foi o meu parâmetro para poder, Uhum. né, me guiar, porque obviamente a gente precisa de Sim. informação, mas tem muita desinformação. A pessoa É. fez, chegou lá, ok, saiu o conselho dela. Uhum. Certo. Agora outra coisa. Eu já tenho minha opinião sobre essa pergunta aqui, mas é melhor abrir meu próprio escritório ou trabalhar para alguém, nesse Ok, caso? A gente então eu vai vou fugir um pouquinho, mas tá ainda no assunto. sim, eu vou falar como vai ser legal ouvir as duas opiniões. Aí aqui eu sempre digo, depende. Porque depende de quem você é, das tuas características.
né? Então, assim, vai depender de muitos critérios. Então, vai depender de você, vai depender de qual é o teu objetivo profissional. Por exemplo, eu poderia estar trabalhando no recursos humanos de uma empresa. Eu não quis, né? Eu não quero. Eu prefiro trabalhar a projeto como consultora de recursos humanos do que ter um salário. Isso daí Uhum, também tem uma diferença econômica, no sentido, é claro que uhum, tem mais risco você ter a famosa partida IVA, né? Tem mais uhum, risco, mas também tem um risco positivo, né? Então isso depende um pouco. Tem gente que eu vejo que eles precisam, né? Eles querem trabalhar na área mais operativa, né? Então uhum. depende um pouco do teu estilo, porque ter o próprio estúdio, aí a gente tem que juntar a competência técnica, mas também, se eu posso dizer, a competência também de empreendedor. Então, eu vejo que tem pessoas que meu Deus do céu, muito competente na área delas, mas precisa, é uma outra forma de organizar e, É, e de gestir. Eu vejo que você tá aí, vai aí, Stefana. Também quero ouvir a é. tua opinião com relação a isso. Não, mas é assim, Que para é uma quem não troca, né? sabe, Bem é, divertido. não, mas para quem não sabe, Partita IVA é o nosso CNPJ aqui na Itália, tá? E na verdade aqui o advogado ele tem que, é obrigatório ele ter a Partita IVA. Mas é claro que, como eu falei, ele pode trabalhar dentro de uma empresa, né? Ou ele pode trabalhar, colaborar para um estúdio legale, né? E daí ele não vai ser bem o dono, né? Ele vai ser um colaborador, né? E assim, eu pessoalmente eu passei por esses dois lados, porque no meu Legal. período de Brasil, né, profissional no Brasil, porque eu comecei a trabalhar já no primeiro semestre da faculdade, eu já trabalhava, por uma questão de necessidade também, e porque eu queria, né, eu não queria fazer outra coisa, eu poderia trabalhar em outro emprego, mas eu escolhi já fazer estágio desde o início. E eu sempre trabalhei num ambiente empresarial, de empresa, dentro da empresa, né? Eu trabalhei em pouquíssimos, assim, escritórios independentes, assim, mas sempre trabalhei como empregado, né? Aquela figura mais estável, né? De empregado, enfim, mesmo como estagiária, tu acaba fazendo as mesmas funções que um funcionário. E, na verdade, eu trabalhei para o Bradesco, eu trabalhei para a seguradora, eu trabalhava para uma rede de supermercados, né, antes de vir. E eu só fui entender o que era ser empreendedor quando eu vim para cá e me surgiu essa alternativa de ser autônoma, de ser empreendedora. Então eu não tinha essa perspectiva antes. Mas para mim, pessoalmente, é o que tu falou, é risco, né? É claro que o ganho econômico provavelmente é melhor, né? Depende, claro, do salário, mas é uma montanha russa, né? Assim, depende só da gente, não tem essa questão de horário, porque a gente, enfim, a gente tem que entregar para a gente mesmo, né? A gente sempre tem que estar pensando em alternativa para melhorar. Mas, por outro lado, tem o lado positivo, por exemplo, da flexibilidade, de fazer as coisas do jeito que a gente acredita, né? De não ser barrado nas nossas ideias, né? De poder levar adiante tudo da nossa forma, né? Fica tudo do nosso jeito. Então, tem os prós e os contras, mas hoje eu, pessoalmente, pelo meu perfil, eu não consigo me ver mais dentro de uma empresa cumprindo horário, assim, né? Digamos, cumprindo horário. Óbvio que A gente não trabalha é só muito isso. mais, né? Mas é Mas, diferente. Mas é mas diferente. eu também, eu tenho um perfil completamente empreendedor. Eu me descobri empreendedora, assim, depois que eu vim para a Itália e que eu comecei a desbravar esse lado, assim. Então, eu, pessoalmente, eu gosto mais dessa advocacia autônoma, né? Eu não sei Uhum. se o pessoal aqui, comentem aqui o que vocês acham, o que vocês preferem, se é advocacia autônoma, se é profissional de empresa. Vão comentando aí, podem mandar perguntas aqui para Marcela. Ó, não sei, Marcela, se tu quer acrescentar também alguma coisa em relação a essa pergunta de ter o próprio escritório ou trabalhar para alguém, o que que tu, ou se, Tipo assim, é claro que a gente tem preferências. Eu também, por motivos óbvios, assim, eu prefiro trabalhar para mim mesma, e colaborar, né, com empresas, etc. Mas o que que eu digo para vocês? Depende do teu estilo, né? Então Uhum. sempre vai depender. Não pegue como base eu e a Stephanie, né? Porque de repente a gente tem É. características nessa área
parecidas, a gente quer construir o próprio trabalho, Uhum. né? E eu conheço, né, pessoas que ali eles preferem ter, como eu posso dizer, atividades pré-estabelecidas, né? A pessoa que junta português e italiano tá uma maravilha. Que Pré-estabelecidas. pré-estabelecidas, que já tem uma Uhum. rotina, que sabe que vai chegar naquela hora e sair naquela hora. Então, inclusive, eu tenho uma série de testes, né? Obviamente, testes. Eu faço esse tipo de orientamento também, né? O que é que eu posso fazer? Uhum. Aonde eu me encaixo? Porque isso não é fácil. Esse é o meu trabalho, né? A gente acha que o meu trabalho é Aham. só fazer currículo e LinkedIn. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Porque ter um objetivo claro, porque o pessoal, eu quero trabalhar no setor jurídico. Isso daí é um objetivo claro, tá, gente? I'm so sorry, me dispiace. Sinto muito, falei até em 3 línguas, mas isso não é um objetivo claro. O objetivo É. claro é um cargo, é um projeto. E é isso que eu também Uhum. ajudo. Porque senão a gente pode se perder ou a gente pode perder muito tempo para chegar lá. É. Não, e uma avaliação é legal, né? Que às vezes a pessoa tem aquela predisposição, como eu, por exemplo, que sempre trabalhei dentro do ambiente corporativo, cheguei aqui e descobri que eu tinha essa habilidade, enfim, essa afinidade com a área de autônoma, né? Sim. Então, eu ter essa avaliação é legal. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui, Marcela. A pós-graduação ajuda a encontrar trabalho na área jurídica? Ótimo. Essa também são outras, são perguntas Hum. comuns, né? Ok, depende. Depende, pessoal. Então, você tem O, outra o resposta que não pessoal está do direito dando? adora essa resposta. Pode ficar tranquila. Então tá bom. Porque o que acontece? Eu vou tentar analisar o que tem atrás dessa pergunta, tá? Eu vejo que muitos brasileiros pensam que para eu trabalhar na Itália, eu tenho que ter um estudo italiano. Tenho que ter, Uhum, tipo, um mestrado ou uma especialização. Não é verdade. Essa é a primeira coisa. Se faz parte do teu percurso de carreira, né, se especializar em uma área, se faz parte do teu, tem gente que ama continuar estudando, né? Se faz parte do teu percurso, ok, obviamente, né? Tipo uma especialização, um mestrado, é uma coisa positiva. Primeiro, você vai aprender o italiano técnico da tua área. Uma uhum, coisa é conversar no bar com os amigos, uma coisa é atuar na tua área. é, Então, assim, o curso de especialização ajuda a entender termos técnicos, a criar uma rede, conhecer pessoas, rede de profissionais. Então, é muito positivo. Mas não significa dizer que para eu trabalhar na Itália eu tenho que fazer um curso, tipo uma especialização, mestrado. Isso não é verdade, tá? Então por isso que eu falei, depende do teu percurso. Eu falei as vantagens e é, falei que não é necessário. Depende é. se você quer ou não. Eu sou a prova disso, né? Eu não fiz, até porque ainda não existe uma especialização em direito italiano para brasileiro. Então, eu não cheguei a fazer nada. Eu fui estudando por mim, né? Então tem que ser um pouquinho autodidata. Na nossa área, na verdade, vai exigir um pouco isso, né? Um É pouco que a claro. pessoa vá atrás para estudar, porque realmente, sem estudar para nossa área hoje, não tem como, assim. Simplesmente não tem como, porque além da legislação se atualizar o tempo todo, mudar totalmente a legislação, né? Dependendo do que a pessoa vai atuar, fica meio complicado. Então, fazer, como tu bem colocou aí, eu também acredito nisso, da questão do curso, assim, acho que é bem-vindo, sim, mas eu, por outro lado, também acho que depende da pessoa, né? Então, o curso não Exatamente. vai te dar também não vai te dar todas as respostas, né? Tu precisa ir atrás também de informação por ti. Exatamente. Eu fiz mestrado aqui na Itália porque fazia parte do meu percurso. Eu Uhum, não trabalho hoje porque eu tenho mestrado, né? Eu fiz uhum, mestrado porque faz parte do meu percurso. E é tanto que eu não quis trabalhar para as empresas, eu quis trabalhar para mim mesmo, né? uhum. Então, assim, o mestrado me ajudou na área técnica a criar uma rede, etc. Ah, legal. E daí só mais duas perguntinhas aqui do pessoal. A Clara mandou. Área de família é interessante? Quais áreas estão saturadas? Eu acho que essa pergunta é muito específica, né? Para Marcela, acho Sim. que não. Mas assim, gente, a área da família
é como no Brasil. Sempre tem, gente. Sempre tem casamento, divórcio, alguém morre, né? Alguém nasce. Então, assim, direito de família sempre tem demanda, sim. E agora, daí eu vou falar isso porque eu acho que não sei se a Marcela tem, porque é muito específico essa informação, mas está surgindo muita demanda de direito de família internacional, justamente por essas relações, né, que estão acontecendo aí, que o pessoal está viajando muito, está se relacionando, está se separando muito, principalmente depois de coronavírus. Então, direito de família tem sim, tem bastante. Mas vamos lá, deixa eu seguir só minhas perguntas para a gente também não roubar muito tempo aí da Marcela e do pessoal. Como ser visível no mercado de trabalho aqui na Itália? Quais as ferramentas que dá para utilizar e o que tu pode dar de dica valiosa aqui para a gente aqui da área do direito? Ok, então, primeira coisa, respira profundamente. Para não atacar a ânsia, essa é a primeira coisa, né? Respira profundamente para não entrar no mundo da ansiedade, nem no mundo do desespero. Uhum. Todas as escolhas que a gente faz de uma forma desesperada não dão certo. Isso vale para namorado. Isso vale. Dica de Aqui, relacionamento dica também. aqui, ó, já estou aproveitando, né? Isso vale para Tá bom. namorado. Isso vale para trabalho. Todas as nossas escolhas desesperadas não dão certo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, como eu falei, é ter um objetivo profissional claro. Se você não sabe o que você está procurando, você não vai achar nada. Você vai comunicar tudo errado. Aquilo que eu sempre falo aqui você pode ser um ótimo profissional, muito competente, mas se ninguém sabe, ninguém vai te dar oportunidade. Então a gente precisa comunicar. Quando a gente comunica de uma forma confusa, é pior ainda. Ok? Então, essa primeira parte é mental, tá? Eu já tô chegando na parte prática, vai. Já vou até te dizer uma frase, que tem aquela frase que é assim: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? Que é se eu não me engano, é do autor da Alice no País das Maravilhas, que ele fala isso, né? Então a gente precisa saber onde é que a gente quer ir, senão qualquer caminho serve. Então e depois o caminho resumindo. encaixa, né? Não, isso é verdade. Assim, ó, primeiro é clareza. Ter um objetivo claro para você comunicar. Depois, o que acontece? Você precisa entender o mercado de trabalho italiano, que as pessoas não consideram esse aspecto. Né? O mercado de trabalho italiano é diferente do mercado de trabalho brasileiro. Como os italianos trabalham é diferente. O critério de um selecionador italiano é diferente de um selecionador brasileiro. Então a gente precisa conhecer esse contexto para que a gente possa comunicar bem. Comunicar bem aonde? LinkedIn, se você não tem, meu filho. Eu não vou nem, né? Você precisa ter. Você tem Instagram, você tá aqui, aí o LinkedIn não tem, né? Então, assim, LinkedIn é importante. Independentemente se você quer trabalhar sozinho, se você quer trabalhar com outras pessoas, façam LinkedIn e sejam presentes. Essa é uma forma também de estar visível. Participe em eventos, né? A Marcela tá fechada, mas tem evento online. É o que mais tem. Você encontra em LinkedIn também. Faça aquilo que eu sempre falo, atenção no fazer o currículo, né? Se no caso você vai querer trabalhar em um estúdio, por exemplo, você precisa fazer um currículo com as palavras-chave do teu setor. Não é pegar o teu currículo brasileiro e colocar no Google e ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Essas são as dicas. Você precisa conhecer o mercado de trabalho italiano, ter uma ideia clara e ter um currículo e um LinkedIn feito muito bem. Além disso, conhecer pessoas. Saiam de casa, coloque a máscara, álcool gel, mas saiam de casa. Conheçam pessoas, criem oportunidades. O networking. Então o LinkedIn realmente é importante. Eu até não, assim, eu tenho LinkedIn, uso bastante, assim, né, como currículo.
E eu também tinha essa dúvida, assim, se na Itália eles realmente tinham essa importância, assim. Sim. Mas eu sempre tô olhando o LinkedIn e eu vejo muita vaga para a área jurídica lá, tá? Volta e meia eu já comentei isso também em outras lives aqui, o pessoal que acompanha sabe. Então o LinkedIn já é uma dica boa da Marcela. E a questão da cultura, gente, de tu entender a cultura onde tu está para te adequar a procurar trabalho é muito importante. As Sim. pessoas não fazem ideia disso. Não é só Não, traduzir, não. Não é só botar no Google não. Tradutor ali e traduzir as coisas. Não é assim que funciona. Eu acho que essa oportunidade que tu tá dando aí de dar essas dicas, quem realmente tem interesse, vai lá, se inscreve, porque é gratuito, né? Sim, é gratuito. Então vale a pena. E deixa eu até te fazer uma pergunta aqui que me surgiu agora. Na Itália, o que que tu acha comparando com o Brasil essa questão de indicação para o ambiente de trabalho? Tu acha que aqui é um pouquinho mais valorizada essa questão da indicação? Que eu tenho uma Sim, impressão minha, mas eu quero saber tu que é especialista aí, o que que tu claro. me diz? A gente tem duas coisas aqui na Itália. Eu vou ter que falar um termo italiano, porque eu não sei nem como é que se chama esse termo no português. Tem uma coisa que se chama raccomandazione, Uhum, ok? Que eu já vou explicar o que que é. E tem uma coisa que é indicação. Raccomandazione significa dizer, ó, contrata a minha irmã, porque ela é minha irmã. Então, uhum, independentemente se a pessoa tem competência ou não, eu digo, vai, contrata. Ok? Isso uhum, daí a gente nem considera, porque, primeira coisa, que não é inteligente para um empresário, né? Eu vou contratar alguém não uhum. competente, tipo, é uma troca de Para fazer um favores. favor. Então, Uhum, assim, isso daqui a gente nem considera e é uma coisa também não é sustentável. De repente, pode ser uhum, sustentável, né, no âmbito de entes públicos, etc. Mas, assim, eu acho que no nosso âmbito é um pouco mais complicado, né? Porque se a pessoa vai trabalhar dentro de um escritório, que é alguém que seja competente. hum, Tirando esse raccomandazione, a gente tem indicação. O que que acontece? Aqui na Itália, é muito importante a palavrinha fiducia, que uhum, significa confiar no outro. Então, mais do que uhum, indicação, eles precisam confiar em você. E uhum, confiar, às vezes, até umas coisas bem simples assim. Eu, aqui, eu vivo numa cidade bem pequenininha e eu tenho um cachorro, Golden Retriever, né? Então, eu saio com ele e aí as pessoas me conhecem. E toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu sempre falo com essas pessoas que, né? E teve um dia, antes de vir para esse apartamento, eu falei com uma vizinha minha, falei, você conhece alguém que tá alugando apartamento? Ela falou, tá bom, vou dar uma olhada, que ela tem um restaurante. Se eu ver alguém, eu te aviso. E depois de uma semana, chegou uma pessoa, um cliente dela, falou, eu tenho um apartamento para alugar, etc. Aí ela falou: tem uma pessoa, ela é muito querida, ela é muito competente, ela é muito organizada, de fiducia, né? Que eles falam, não sei o quê. uhum. Você acredita a coisa. Ok, quem já procurou apartamento na Itália sabe, viu? É O quanto outra é coisa. difícil. É. O, o senhor. Tinha outras pessoas interessadas, porque onde eu vivo era um apartamento novo. Eu fui a primeira pessoa a viver aqui, né? Então era um apartamento novo, lindíssimo. Então o que acontece? Ele me alugou o apartamento, obviamente com contrato, mas ele nem perguntou quanto que eu ganho. Uhum. Ele não quis saber de nada. E os italianos, o nível dos italianos eles preferem Isso é raro, não. gente. Eles Quem não tá preferem, aqui não sabe. É raro isso acontecer. Eles alugarem exatamente. sem pedir um comprovante de renda. Não, eles preferem não alugar para não ter o Uhum. risco das pessoas não pagarem. Não, isso é um absurdo. Tem um Exatamente. monte de É. apartamentos vazios que eles não Uhum. alugam. E essa pessoa não é que é diferente dos demais. É porque uma outra pessoa falou: olha, que esta Uhum. ragazza é brava. É uma pessoa Uhum. que me viu com um cachorro passeando por aí, Uhum. né? Então, assim, mas vocês entenderam? Então, assim, a questão da É. confiança é aquilo que você inspira. Por isso que eu vou dizer também uma outra coisa, que eu sempre falo para os meus clientes. Você precisa não somente ser competente, né? Você precisa ser competente, mas também parecer competente. Uhum. Então, assim, a gente precisa aparecer competente e parecer pessoas de confiança. Então, isso é Uhum. muito importante. Então, sim, existe indicação por causa desse sistema de Uhum. confiança.
Então, É. assim, não é por pessoas competentes, mas você precisa, por isso que eu falei, você precisa criar uma rede, Uhum. precisa conhecer pessoas, vai levar cachorro para passear. Sai de casa. Que gera confiança. É, mas eu percebi isso aqui na Itália, assim, gente. Eu não sei, assim, no Brasil eu tenho essa. Claro, a gente tem esse sistema, assim, de recomendação, né, para usar esse termo. Mas eu acho que aqui acaba, pela cultura deles, acaba sendo muito forte essa questão, assim, de eles terem essa questão da indicação, assim. Quando são pessoas de fiducia, que seria de confiança, para eles acaba sendo um grande diferencial também, pelo menos na minha percepção, assim, isso acaba sendo importante. Mas claro, né, não é só isso, como tu falou, né, não é que porque a pessoa está dizendo ali que a pessoa é legal que vai ter que contratar, tem muita coisa por trás, mas eu vejo que isso aqui Exatamente. também conta. Eu quero só, Marcela, que tu conclua dizendo quais as dicas que tu daria para esses advogados ou pessoas do mundo jurídico que querem atuar aqui na Itália. Além de todas as outras que eu já falei, eu quero dar atenção a uma que é uma menos óbvia. Se lembra quando eu falei que a gente tem que ser competente, mas também parecer? O âmbito Uhum, jurídico aqui na Itália é um âmbito muito tradicional. Então, se você fisicamente não se veste parecendo um uhum, advogado, eu posso dizer uma coisa bem feia aqui, eles não vão respeitar você. Então, assim, tem um monte de coisa que eu poderia aconselhar, mas eu chamo atenção para isso, porque muitas vezes no Brasil a gente não tá nem aí à idade, a gente não tá nem aí para como a pessoa tá vestida. Aqui é uhum. importante. Então, o advogado, É. ele precisa se vestir de uma forma formal. Ele precisa Uhum, ter uma atitude formal. E eu vejo uhum, que essas pequenas coisas fazem a diferença na hora da seleção, na hora que você encontra pessoas, uhum. inclusive no ambiente informal. Então, tem mil coisas para falar, mas eu queria dizer a coisa menos óbvia, né? Porque as Não, mas pessoas. Vai. realmente era o menos óbvio mesmo, mas eu acho que isso é bem importante, porque a gente não está dizendo aqui para ninguém usar roupa cara ou, né, se vestir Não. mirabolante, mas é como tu está falando, ter essa preocupação com a imagem que a gente quer passar, né? E tem uma coisa assim que eu volta e meia eu falo, a gente não tem que nem se vestir para o emprego que a gente tem. A gente tem que se vestir para o emprego que a gente quer. Porque isso é muito Posso importante, roubar? porque, claro, Posso mas roubar? nem é Eu minha, vou. eu já roubei de alguém, eu não sei quem. Já foi Falou roubado. tudo. Falou tudo, gente. Falou É. tudo. É bem isso. Então, eu estou dizendo uma coisa não óbvia, mas essa coisa menos óbvia impede. Eu tive Uhum. uma. Isso é verdade. Eu tive uma aluna, um absurdo. Eu sei que muitas vezes vão dizer que é um absurdo. Eu tive uma aluna que ela queria trabalhar no banco, que é um outro setor muito tradicional. Ela tem um bom currículo, etc. Ela foi na entrevista de emprego e eles falaram assim: ó, você não obedece o nosso dress code. É o Uhum. código de vestimento, né? Não sei, acho que é alguma coisa Uhum. assim. Aí É. ela ficou meio confusa. Aí ela falou, por que a sua calça tá dentro da bota e não fora? Nossa. A pessoa respira E eles ainda profundamente. deram o feedback, que é o mais Ah, legal, né? Porque. que geralmente não dão. Geralmente não Então, dão. nem fala, né? Tchau, não deu. Então, assim, ó, porque muitas vezes a pessoa arruma o currículo, né? Faz tudo aquilo e diz assim, ah, não tô conseguindo ainda, Marcela. Como é que você tá vestido? É. Você, Então. você que escolheu vir para a Itália ou está planejando vir. Então, Uhum. essas são as regras do jogo, eu tenho que dizer. Não significa dizer que eu concordo, não concordo, mas essas são as regras do jogo. Se a gente tem que jogar, né? Vão te respeitar se você for com calça. Porque assim, ó, a gente já. Isso é verdade, é? Idade, né? Uhum. A gente já parece, tipo, a pessoa aqui, a gente tem 30, 35 anos, a pessoa olha pra gente e fala, nunca quer, porque os jovens aqui, eles demoram muito para começar a trabalhar. Então, Uhum. aí eles, É tipo verdade. assim, vão olhar, você tem 10 anos de experiência, 12 anos, mas quando? Aí você se veste com calça jeans, É. Tênis. sapato, tênis, É. não vão respeitar. Eu não tô brincando. Uhum. Eu tive que fazer também.
né, uma consultoria pessoal, né, uma consultoria de imagem, desculpa, para poder trabalhar esses aspectos, para a gente entender, porque a Uhum. gente é jovem, né, e eles acham que jovem não tem muito a ver com competência, mas aí é como a gente se veste. É, tu vê Então, só um detalhe. Marcela, mas eu adoro psicóloga que não tem mimimi. Eu adoro quando assim, ó, porque acaba sendo, as pessoas às vezes querem ser muito cuidadosas com o que elas falam, assim, ah, não vou falar da questão da roupa porque tem que ver a competência e não a roupa. Mas a gente vive num mundo material, num mundo real, e que as coisas precisam ser ditas. É óbvio que não quer dizer competência a forma que tu tiveste, não quer dizer caráter, não quer dizer nada. Mas a gente tem que prestar atenção para a gente poder se dar as oportunidades, né? Então, se a pessoa está indo para uma carreira jurídica, ela vai necessariamente ter atenção para isso, entende? Isso assim, não tem como. Se a gente estivesse falando aqui de outra profissão, ok. Mas a gente está falando de uma profissão jurídica que exige uma seriedade, uma sobriedade, né, uma apresentação. Então, eu adorei essa tua dica, porque eu acredito nisso também. Eu sou muito desse ponto, assim. Então, infelizmente, acho assim, que ó, foi. independentemente, então, assim, eu agradeço, mas assim, eu sou muito direta. Independentemente, porque o meu objetivo é que todo mundo trabalhe na área. Então, assim, Uhum, eu não tento esconder como é o mercado de trabalho italiano, né? Eu não uhum, tento pintar uma coisa cor-de-rosa, porque pra quê? Aí você vai é, lá e dá tudo errado. Aqui na é, Itália, a estética é importante. É uhum. importante. Principalmente aqui onde eu tô, pelo menos. Vai para os Estados Aqui que é Unidos, pertinho de Milão. né? Você não quer, vai para os Estados Unidos, aí Hum, uma blusa É, branca, uma então. calça jeans, você é CEO, né, do Facebook. É verdade. É, tem essas questões culturais que tu, como profissional que está estudando isso, pode ajudar perfeitamente o pessoal que está buscando isso, né? Até o pessoal se inserir, entender aqui, tem um bom período de tempo, assim, para a gente começar a se dar Sim. conta de tudo isso. Marcela, acho que a gente tem pouquinho tempo agora, então eu acho que é só te agradecer muito pelas tuas dicas, por compartilhar a tua experiência. Foi muito positivo, muito legal. E muito legal esse teu trabalho que tu tem feito aqui para os brasileiros, porque é dar oportunidade realmente ali. Tu falou que quantas pessoas já fizeram o teu curso? Eu parei de contar na metade do ano passado, mas eu preciso voltar a contar. Eu tenho tudo tabelizado no Sim, sentido, sim. mais de 800 pessoas, É, 800 é. profissionais. Então, gente, é pessoa. E agora o pessoal está começando a vir mais, né? Deu uma parada com esse negócio do coronavírus, estão começando a vir mais, assim. E isso é muito legal, muito importante, porque assim, ó, a pessoa quer ficar aqui, ela precisa trabalhar. Isso é uma coisa essencial para ela, assim. Então, essa questão trava muita gente de vir e trava muita gente de ficar, né? Porque se ela não Sim, consegue se estabelecer aqui, como é que ela vai sustentar em euro, sendo que o euro tá R$ 6, né? Tá um sim, absurdo. é necessário Então, isso é uma trabalhar. coisa muito importante. Então, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada pelas dicas aqui. Eu tenho certeza que o pessoal adorou, já estão comentando aqui, excelente live. Tava ótimo mesmo. Uhum. Muito obrigada. E é isso, até uma próxima, que daí a gente vai, Obrigada. vai combinar uma Sim, próxima aí. foi muito legal, de verdade. Muito obrigada pelo convite Então e tá, um beijão a todos. imagina. Boa noite. Boa noite.